Então vamos lá. Vou começar aqui com a parte da teoria, só para a gente relembrar. Rodrigo mostrou isso aqui para vocês ou não? Tá, então vamos aqui fazer uma grande revisão da parte de uma das partes conceituais de orientação a objetos. Tá? Então, quando a gente pensa em relacionamentos, ou seja, objetos que se relacionam com outros objetos, a motoca tem uma criança, a criança tem que chamar a idade da criança. Quem é que cria a criança? Eu crio dentro da motoca, eu crio fora da motoca. Quando a motoca se acabar, a criança morre junto ou não? Isso implica em a gente entender relacionamentos. Os relacionamentos eles têm nomes. E aí eu vou dizer alguns aqui dos nomes mais importantes, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem uma casa, cômodos, paredes, móveis, moradores, pets, pessoas, crianças e adultos. E vocês vão ver alguns símbolozinhos diferentes. Eu coloquei aqui só os símbolos principais. Tá vendo aqui esse losango preto? Esse losango preto? Tá vendo aqui esse losango, outro losango preto? E a gente tem um losango vazio, né? O losango branco. Então, essas daqui são os dois principais símbolos para a gente agora. Fora isso, a gente tem essa setinha aqui. Então, o losango preto representa a posse. O losango aberto significa referência. Essa posse, ela também, a gente dá o nome para ela de composição, e para esse losango aberto a gente chama de agregação. Qual é a ideia entre essas entidades? Na composição, a gente tem uma, um vínculo in, um vínculo, não está vendo a palavra aqui, qual é a palavra que eu uso? Um vínculo forte, tá certo? Você consegue imaginar uma casa sem cômodos e um cômodo sem paredes? Não. Esses vínculos, eles também determinam o tempo de vida das entidades. Se por acaso você disse que destruiu a casa, o que é que foi junto com a casa? Os cômodos. Se você destruiu o cômodo, o que é que foi junto com o cômodo? As paredes. A gente tem o tempo de vida das minhas entidades relacionado. Eu poderia dizer que ao criar uma casa, eu também criei os cômodos. E ao criar os cômodos, eu também criei as paredes. Então a gente poderia enxergar como se a casa estivesse dando o nio para criar os cômodos e o cômodo desse o nio para criar a parede. A parede é do cômodo e o cômodo é da casa. Vou pegar em outro exemplo. Um livro tem capítulos e tem seções dos capítulos. Se eu queimei o livro, o que é que foi junto com o livro? Os capítulos e as seções. Eu não tenho como arrancar o capítulo de um livro e colocar em outro livro. A gente tem outra relação de composição. Quando você faz uma compra no mercantil, e você está lá no mercantil e ela passa lá, tem o brócolis, 400 gramas de brócolis, e esse brócolis entra na tua nota fiscal, todos eles têm entendo, um relacionamento forte. A partir do momento que ela passa o item é da nota. E a nota não faz sentido sem os itens. Se ela pagar a nota, o que é que vai junto? Vão os itens. Tá certo? O brócolis não vai junto, mas os itens vão. Diferente desse tipo de relacionamento, que é a composição, a gente tem um nível de relacionamento mais flexível, que seria a agregação. Na agregação eu não tenho posse. E se eu não tenho posse, normalmente eu posso ter uma movimentação desses elementos. Um cômodo pode ter vários móveis, sim ou não? Sim, mas eu poderia dizer que o móvel pertence ao cômodo? Ah, mas você tem um móvel embutido. Mesmo embutido, você consegue arrancar da parede, levar e grudar no outro canto, mesmo que ele tenha sido feito sob medida. Então a gente pode começar a pensar que eu consigo criar um cômodo sem criar os móveis,
e depois eu pego um móvel que foi criado por alguma outra entidade, sei lá, o marceneiro cria um móvel e eu adiciono o móvel ao cômodo. Da mesma forma como eu consegui adicionar, o que é que eu posso fazer? Remover. Lembra da motoquinha, quem fez a motoquinha? Você cria a motoca e cria a pessoa e depois você insere a motoca dentro da pessoa. Não foi a motoca que criou a pessoa, tá? Então, da mesma forma você consegue tirar a motoca da pessoa. Vamos pensar em relação à casa e seus moradores. O morador, ele está na casa, mas ele não é parte da casa. Eu consigo destruir a casa e salvar os moradores. Eu consigo trocar o morador de casa. Então, nesse tipo de relacionamento, onde o tempo de criação e o tempo de vida dos dois é separado, a gente chama isso daqui de agregação. Então, como é que você consegue enxergar isso daqui para o que a gente já viu? Quando a gente tem esse tipo de posse, normalmente quem dá o NIO é a casa. A casa dá o NIO nos cômodos e o cômodo dá o NIO nas paredes. Mas alguém criou o móvel, alguém deu NIO no móvel e passou o móvel já criado para dentro do cômodo. Alguém criou o morador e passou o morador que foi criado para dentro da casa. Então você está olhando aqui onde que os objetos são criados ou não. A gente não tem aqui destruição explícita, né? Mas normalmente, numa relação de composição, você não tem o objeto se dividindo entre múltiplos donos. O capítulo desse livro é o capítulo apenas desse livro. Consigo arrancar as folhas fora e jogar fora. Eu estou arrancando um pedaço daquele livro. Mas quando a gente tem uma relação de agregação, muitas vezes a gente pode ter vários elementos referenciando o mesmo. Por exemplo, vamos imaginar, vamos imaginar a questão do morador. Eu posso ter que esse morador mora nessa casa e o mesmo morador também estar em outra casa. Será que é possível? Uma pessoa ter duas residências? Eu tenho duas residências. Eu sou morador da minha casa aqui em Quixadá, quando nos 3 dias que eu passo aqui, eu sou morador da minha casa em Fortaleza. Então eu tenho dois objetos casa que me referenciam como morador. Se por acaso eu sair de uma casa, eu deixo de ser morador daquela casa para ir para outra casa. Vamos tá mais sim, por exemplo, se você pensasse num carro, o que do carro é composição e o que do carro é agregação? Um carro real, certo? Assim, claro, real não, né? Mas a abstração de um carro. As rodas são o quê? As rodas de um carro são agregação. Você pode tirar as rodas do carro. Você pode bater o carro e salvar as rodas. Você pode tirar as rodas e o carro continua existindo. Não vai ser funcional. Um carro sem rodas, mas ele continua existindo. A roda fica velha, você vai lá e troca o carro. Ok? Eu não sei se eu poderia dizer o mesmo do motor, né? Você consegue trocar uma peça ou outra, mas normalmente quando você perde ou o motor ou o chassi, que é aquela estrutura do carro, o chassi no fundo é o próprio carro, né? É a própria identidade do que o carro é. Então você conseguiria tirar todas as peças, mas ficaria ali aquela estrutura do carro, entenda, do carro depenado, que seria a estrutura do chassi. Então o chassi é uma relação de composição, você não consegue desvincular o tempo de vida um do outro. Seus braços, suas pernas, você sofreria muito sem eles, mas você consegue sobreviver sem eles. Certo? Mas seu cérebro não. Seu cérebro é uma relação de composição. No teu celular, você pode imaginar que o que é que seria uma agregação aqui? No caso aqui, a capinha. A placa-mãe, aqui quase tudo é composição porque você não consegue trocar nada do celular. Nem a bateria você consegue trocar do celular, então não compensa mais, meio que dá perda. Na melhor das hipóteses, você consegue trocar o LCD por um LCD vagabundo, que não vai ficar igual, né? Mas no fundo, hoje a gente usa um celular até ele se acabar e depois joga no lixo. Você só troca a capa, né? Assim, tá mais fácil, pessoal, de entender o que é composição e o que é agregação aqui. Então, quando você tem um conceito de posse, significa que aquele que possui normalmente cria o possuído. Então, é a casa que dá o NIO nos cômodos e o cômodo que dá o NIO
nas paredes. Na relação de agregação, não. A gente tem uma outra setinha aqui que a gente chama de especialização. O I é a ideia de interface que a gente vai ver mais para frente, que ele representa uma regra ou um contrato. Por exemplo, eu posso definir que é morador todo mundo que frequenta a casa mais do que 3 vezes por semana, ou pelo menos 3 vezes por semana. Menos do que 3 vezes por semana é visitante. Mais do que isso é morador. É uma regra, é um contrato. Isso poderia se aplicar a qualquer coisa. A uma pessoa, a um pet, sei lá, um fantasma, um monstro, qualquer coisa. Se cumpre o contrato, eu posso dizer que as lagartixas são moradores. Cumpre o contrato, porque é algo que está relacionado a uma regra de comportamento ou um contrato. Já, cara, esse tremelique, tá muito ruim esse tremelique, né? Eu tenho medo de mexer aqui e nunca mais o bicho funcionar. Dá para suportar aí? Abstrai? Imagina que é a TV de tubo. Imagina que é a TV de tubo. Esse azinho aqui de classe abstrata já é algo da identidade. Então, tanto crianças quanto adultos compartilham a identidade de serem pessoas. É algo de identitário, não de compromisso ou não, de regra de contrato ou não, de comportamento ou não. É algo identitário. Esse outro númerozinho que vocês estão vendo aqui do lado, a gente chama de multiplicidade. Então, eu posso dizer que o cômodo sempre tem 4 paredes. E um cômodo pode ter de 0 a vários imóveis. Diga, querido. Especialização é quando você pega uma entidade que é genérica e coloca ela em termos mais específicos. Por exemplo, felinos é algo genérico. Aí quando você pensa em gato e leão, é algo específico. Morador é algo genérico. Pets e pessoas são tipos de moradores. Então, quando você pensa em subtipo, você pensa em especificidade, algo mais específico. Alunos, genérico. Aí você sempre consegue tornar algo mais específico. Alunos de primeiro semestre, alunos veteranos, alunos novatos. É mais específico. Alunos veteranos que vieram de EP, alunos veteranos que não vieram. Mais específico. Então, assim, sempre pode tornar algo mais específico. Vai depender do quão específico é o seu problema. Vocês lembrem que toda implementação, toda abstração, ela tem um objetivo: resolver um problema. Não existe uma implementação, uma abstração sem objetivo. Ah, eu quero fazer uma abstração do carro. Para quê? Ah, para fazer um controle de estacionamento. Ah, então para isso você vai precisar saber da placa do carro e sei lá, não sei o quê. Ah, eu preciso do carro. Para quê? Para fazer o cadastro no Uber. Ah, então agora você precisa da marca, do modelo, do motor. Eu preciso do cadastro de um carro. Para quê? Para fazer o cadastro da seguradora. Agora você vai precisar saber estado dos pneus, se tem batida, se não tem batida, histórico do construtor. Você entende que toda a abstração e implementação ela visa resolver um problema. Qual é o problema que você está tentando resolver? E dependendo disso, você vai ter um nível de necessidade dessa abstração. Porque as características do mundo real são infinitas. Você escolhe quais delas você precisa para resolver o teu problema e aí fica com essas. Diga, esses números aqui, eles falam sobre multiplicidade. Eu vou pegar agora outra figurinha para a gente entrar um pouquinho mais nessa ideia de multiplicidade. Multiplicidade. Mais na frente, eu não vou passar muito tempo agora. Mais na frente eu vou voltar nesse tema e aí eu vou expandir. Mas hoje é só para a gente entender melhor o que foi falado na semana passada, a ideia de agregação e composição, porque nós vamos começar a usar esses nomes. Deixa eu ver aqui o que é que eu preciso. Eu preciso agora da ideia de multiplicidade. Cadê? Então, bora lá. Vamos aqui para a ideia de
Multiplicidade. Pronto. Vamos lá aqui, ó. Pensando em livros e editoras. Um livro publicado, ele é publicado por alguém. Mas ele pode ser publicado, inclusive, por mais de uma editora, sim ou não? Sim, pode ter um livro publicado por várias editoras. E uma editora, para ser editora, ela tem que ter pelo menos uma publicação, senão ela não é uma editora. Então, ela publica ter um ou vários livros. Olha agora como é diferente a relação entre uma pessoa e um livro. Por que que aqui não pode ser um, ou não faz sentido ser um? Nem todo mundo escreve um livro, mas se existe um livro escrito, existe uma pessoa que escreveu. Não existe um livro escrito que não tenha uma pessoa que escreveu. Okay? Só que esse livro que foi escrito pode ser escrito, inclusive, por mais de uma pessoa. Exatamente. Mas mesmo que não tivesse relação, você consegue intuir. Vamos aqui pegar o exemplo de uma disciplina ofertada, disciplina em época de matrícula. Disciplina está lá aberta no sistema para os alunos se matricularem. Qual é a relação entre a disciplina e os alunos e a disciplina e o professor? Entre a disciplina ofertada e os alunos, qual é a relação? Uma disciplina ofertada pode ter 0 alunos matriculados. Disciplina ofertada. Não estou falando de disciplina em curso. Disciplina pode estar ofertada e ninguém ter se matriculado nela. Pode ter de 0 ou muitos alunos. Mas se não tiver disciplina, não tem matrícula. Então é uma disciplina para 0 ou vários alunos. Uma disciplina em curso. Não, mas supondo que houve matrícula, supondo que a disciplina está sendo cursada, eu posso ter 0 alunos? Não. Uma disciplina em curso, aí vai ter regra própria. Por exemplo, não permite uma disciplina que tenha matrícula com menos de 5 alunos. Eu não sei qual é a regra. Menos de 10 alunos, você não vai ter uma disciplina com aluno. Para a disciplina ser efetivada, ela tem que ter pelo menos, sei lá, 5 alunos. Então, seria de 5 para, sei lá, 35, 5 alguma coisa. Qual é a relação entre disciplina ofertada e professores? Você consegue se matricular numa disciplina que não tem um professor definido? Aparece para vocês ou não? Vocês conseguem se matricular, mas para a disciplina ser efetivada, precisa do professor. Mas por isso que a questão não é só a ideia de disciplina, você tem que entender qual é a regra de negócio que implica naquela entidade. Um pai precisa de um filho. Você não pode dizer que você é pai sem um filho. Então, um pai tem de um ou mais filhos. Enquanto você não tem um filho, você não é pai. Ok? Então, esse é o jogo da multiplicidade. Entender as regras que definem existência ou não existência. Eu preciso de ter uma pessoa, eu não posso ter um livro sem ninguém. Livro não é de 0 a vários. Você precisa ter uma pessoa para ter o livro. Senão, sem ninguém, não tem livro. Certo? A mesma coisa que para ter um dependente, obrigatoriamente você tem que ter um sócio, né? Um titular, né? Que a gente chama. E aí esse titular pode ter nenhum ou vários dependentes. Sucesso de multiplicidade não é difícil, né? É só você imaginar as regras ou as quantidades para que aquilo possa existir. Um corredor precisa ter quantas pernas? Não dá para ser corredor sem. Para a Olimpíada existe corrida? Existe, né? Tem várias modalidades, né? Ah, é verdade. Você cansa. Mas a pessoa correndo com a perna só. É porque vocês estão pensando em prótese, né? Os caras com as próteses, eu estou pensando no Saci, pô. Uma aula que eu não vou mandar pro YouTube.
Ai, meu pai do céu. Ai, é porque eu já vi muito, é aquela da pessoa que é deficiente visual e ela corre com guia. Cara, aquilo ali é impressionante o nível de sincronismo que aquelas pessoas têm que ter. Não sei se vocês já tentaram correr com alguém. É dificílimo, cara. É muito difícil você correr amarrado com alguém. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Vamos lá. Beleza, multiplicidade foi, agregação e composição foi. Isso daqui vai se traduzir nas regras para o nosso problema existir. E também vai se traduzir na ideia de que se eu posso criar vazio e adicionar depois ou não. Por exemplo, no caso da motoca, a motoca poderia ter zero ou uma pessoa na nossa motoquinha. Então eu consigo criar a motoca vazia e adicionar a pessoa depois que a motoca foi criada. Agora, pensa na lapiseira. Qual é a relação entre a lapiseira e o grafite? Tem lapiseira sem grafite. Ela não vai funcionar. Ela, não entendam o funcionamento com a existência. Eu posso criar a lapiseira sem o grafite? Posso. Eu posso criar o grafite depois? Eu posso inserir o grafite na lapiseira? Eu posso tirar o grafite da lapiseira? Eu tenho uma relação de agregação bem óbvia aqui. Ok? Tudo bem? Então, se a gente pensar no porta-minas, aquela lapiseira que tem Vocês sabem o que é porta-minas, né? É aquela lapiseira que usa aquele grafitão, 5 pontos não sei o quê. Aquela. É porque tem uma lapiseira que só cabe um grafite. Quando a lapiseira é aquela que só cabe aquele grafite bem grandão, a gente chama de. Não, 2 pontos. É, o 5,6 é aquela lapiseira gigante. Ah, eles chamam isso daí de porta-minas. Você só consegue segurar um grafite por vez, entendeu? Então a relação dela é de uma lapiseira para zero ou um grafite. Só que a lapiseira normal que a gente está acostumado é eu ter zero ou vários grafites. Só que a ponta da minha lapiseira ou ela tem zero ou tem um. A gente tem dois processos. A ponta da minha lapiseira, se eu pensar só nela, ela é zero ou um. Só que o tambor da minha lapiseira é de zero para vários. Eu posso ter um tambor vazio, eu posso ter um tambor cheio. Então, normalmente no processo, eu coloco lapiseiras, eu coloco grafites no tambor, do tambor o grafite vai para a ponta, aí eu uso o grafite até ele ficar só o cotoquinho, aí eu tiro o grafite, jogo o grafite fora e puxo o novo grafite do tambor até o processo, até a minha lapiseira se acabar. Aí a gente tem o caso de composição. Teoria tá sucesso? Bora para o próximo passo aqui. Quebrar a aula em duas.